Olá, essa é a Mônica Barros e essa é a segunda parte da apresentação da normal bivariada, e a gente agora vai começar a fazer uns gráficos tridimensionais dessa densidade no MATLAB. Só para relembrar vocês, eu estou colocando agora na tela a densidade que a gente vai ver. E nós vamos fazer esse gráfico para diversos valores do coeficiente de correlação ρ. Na parte 1 desse tutorial, a gente falou um bocado sobre a densidade normal multivariada. Então, se você não se lembra do que ela significa e não se lembra da forma dela, eu sugiro que você dê uma olhada na parte 1. Nessa segunda parte, a gente vai estar se concentrando principalmente no MATLAB. Então, eu estou só abrindo essa última transparência do PowerPoint para a gente ter uma ideia da função que a gente vai estar implementando no MATLAB. Note que essa função tem 5 parâmetros, que são as médias, os desvios padrões ou variâncias das duas densidades marginais e o coeficiente de correlação. E são esses os parâmetros que eu vou estar usando para uma função que eu vou estar criando no próprio MATLAB, e também usarei os valores de x1 e x2. Isso vai me permitir achar o valor de f de x1 e x2 para qualquer combinação de parâmetros e x1 e x2. Voltando agora ao MATLAB, eu vou refazer em parte o que nós tínhamos feito na parte 1. É claro que nada foi perdido. Inicialmente eu defino x1 como uma variável que vai de menos 3 a 3. Eu vou definir esse vetor x1 como um vetor de 100 elementos. Faço a mesma coisa para x2. Crio a partir de x1 e x2 os valores, todas as combinações no plano horizontal. Isso aí está sendo dado por xx, y. Se vocês olharem aqui no meu workspace, na minha área de trabalho, onde estão os meus vetores, vocês vão estar vendo aqui que eu tenho xx e y como matrizes de dimensão 100 por 100. Bom, agora eu posso, se vocês olharem aqui para a história dos meus comandos, vocês vão ver que eu defini ZZ como normal bivar e uma série de parâmetros e função de xx e y. Ou seja, eu criei uma função para calcular a normal bivariada e usei essa função para calcular o valor que está na vertical, na terceira dimensão, que é ZZ, e a partir desse valor ZZ, a gente é capaz de fazer as nossas figuras. Bom, então o importante agora é que a gente seja capaz de olhar quem é essa função. E essa função é basicamente aquela função que a gente viu na transparência do PowerPoint, mas tem algumas características aqui que são características próprias do MATLAB, e é bom a gente dar uma olhadinha. Então, eu gostaria de conversar um pouco sobre essa função normal bivar, que é a normal bivariada que eu criei, para que a gente possa continuar. Bom, agora nós olhamos para a função que eu deixei aberta no editor do MATLAB. A função se chama normal bivar, é o nome também do arquivo .m, como a gente sabe. E a gente nota que essa função retorna apenas um argumento, que é o argumento z. E ela é função de quem? Dos parâmetros que eu estou chamando de M1 e M2, S1 e S2. Quem são eles? M1 e M2 são as médias,
S1 e S2 são os desvios, não há necessidade de a gente colocar as variâncias. Rho, obviamente, é o coeficiente de correlação. E x1 e x2 são os próprios valores das variáveis aleatórias naqueles pontos em que eu vou estar calculando a função. Ou seja, você pode pensar em z como uma função de dois valores. Se a gente conhecesse todos os parâmetros, M1, M2, S1, S2 e ρ, a gente pode pensar em z como uma função de x1 e x2. Voltando lá para cálculo 3, z vai ser o valor que está no eixo z, né, no terceiro eixo. X1 e x2 vão estar no plano horizontal. Bom, em verde na nossa tela a gente tem os comentários. A primeira coisa que eu faço, apenas para facilitar a nossa vida, é definir a constante de integração. Ela depende de π, ela depende de ρ, na verdade de ρ ao quadrado, onde ρ novamente é o coeficiente de correlação. Eu chamo a atenção para o fato de que a gente tem que colocar os operadores de divisão e de multiplicação com um ponto na frente, para eles serem operadores vetoriais. Senão simplesmente não vai funcionar. A gente vai ter o mesmo valor de z, não importa quem sejam. Quando a gente for operar essa função nas matrizes xx e yy. Na verdade, a gente sabe que na tentativa e erro, eu não tinha colocado esses operadores e o que aconteceu é que eu tinha o mesmo valor. Quando a gente coloca o pontinho na frente do sinal de multiplicação e do sinal de divisão, tudo funciona direito. Então, esse é um ponto que a gente tem que tomar cuidado. Óbvio que isso só é importante quando a gente está tratando das operações que vão envolver vetores, especificamente das operações que vão envolver o x1 e x2. Para simplificar a minha notação, não tem necessidade alguma de eu fazer isso, eu padronizo as variáveis. Então, ao invés de trabalhar com x1 e x2, eu trabalho com u1 e u2, que são as variáveis padronizadas para média zero e variância 1. E aí defino a variável que seria o expoente, que vai depender das variáveis padronizadas o 1 e o 2. Note novamente que não só o operador de multiplicação, mas também o operador de exponenciação tem que ser aplicado a um U1 e U2 com aquele pontinho lá na frente. Finalmente, z, que é o valor que é retornado pela função, é apenas a constante multiplicada por exponencial desse expoente. E aí a função termina. Ok? Então vamos voltar ao MATLAB para ver o que a gente tem que fazer agora para conseguir fazer o gráfico dessa função em 3 dimensões. Bom, vocês podem ver agora eu já não sei onde parei, é divertido, né? Aqui eu defino, em primeiro lugar, ρ igual a 0. Isso significa que nós temos duas variáveis independentes, que x1 e x2 são independentes. Em seguida, eu defino zz como aquela função normal bivariada que eu mostrei para vocês há pouco, com parâmetros 0 e 0, ou seja, as duas médias são 0, os desvios são 1 e 2, como a gente tinha mostrado na transparência do PowerPoint. Ρ é o valor que eu acabei de especificar, que é 0, e eu vou aplicar essa função às matrizes xx e yy. Então, por isso a necessidade de fazer aqueles operadores, de usar aqueles operadores vetoriais. Para facilitar a nossa vida, em termos de tempo,
Aí eu já coloquei todos os parâmetros do gráfico antes. Então eu estou dizendo que o gráfico está numa figura que se chama figura 1. Se eu quiser fazer outras figuras, a gente também pode colocá-las lá. E já coloquei os parâmetros do gráfico. O título é normal, bivariada, e coloquei os títulos dos diversos eixos x, y e z. A gente vai ver quando a gente plotar a função, o que nós ainda não fizemos, a gente vai ver que todos esses parâmetros estarão colocados no gráfico. Então, resta plotar a figura. Como é que eu posso fazer isso? É um comando bem simpático, em que eu vou fazer surf xx YY, lembrando que XX e YY eram as matrizes que definiam ali a minha base, digamos que no chão da figura, a partir das quais eu ia criar a ZZ, que corresponde à função normal bivariada. Então, surf xx, yy, zz. Ok. Olhando agora para a figura, a gente pode ver a figura 1. Bom, infelizmente, as coisas não funcionam como deveria, no sentido de que o meu gráfico não teve a capacidade de pegar os títulos. Então, nada como um belo Ctrl+C, Ctrl+V para ver se funciona. Então, vamos ver se ele agora pegou o título. É apenas uma questão de mudar a ordem, ou seja, eu teria que ter definido o surf primeiro para depois colocar os parâmetros do gráfico. Essa eu não sabia, eu achei que não era importante a ordem dos fatores nesse sentido. Então a gente agora pode fazer novamente Ctrl+C, Ctrl+V, mudar, copiar novamente os parâmetros para a gente ter todas as informações sobre os eixos aqui. Então a gente nota que a gente tem eixo X, eixo Y e eixo Z, e essa é a normal bivariada com média zero. O que seria o eixo X é a variável x1 que tem desvio padrão 1, eixo Y correspondendo à variável x2 com desvio padrão 2. Faltou colocar aqui uma coisa que fica bem bonitinha, chamado color bar, que a gente vê a altura dessa função. Bom, existe um outro comando semelhante a esse. A gente pode aproveitar tudo que a gente tem para também fazer funções tridimensionais. Eu vou colocar isso aqui na figura 2. Então eu defino agora uma figura 2. Você pode notar que ele criou uma figura aqui em branco. E esse comando é o comando mesh. No fundo, se a gente já definiu quem são x, y, y e zz, e o zz que foi complicado, porque eu tive que definir através dessa função, porque era uma função bastante envolvente, é só fazer mesh de xx, vírgula, yy, vírgula, zz. Isso deve gerar uma outra figura. Agora a figura 2. A gente pode repetir a ideia de colocar os títulos. Podemos olhar novamente para a figura 2. Você pode perceber agora que o título já apareceu. Vamos ver se eu consigo colocar tudo isso junto. Não sei se vai funcionar. Funcionou. Ok? Consegui colocar todos os parâmetros de x, y, z, e aí a gente tem uma normal bivariada para duas variáveis independentes. Bom, vou deixar para a parte 3 fazer outros gráficos, e a ideia é basicamente a mesma. Até já!
Aqui é a Mônica Barros. Tchau, tchau.